presença de Jesus nesta casa, da espiritualidade maior, possa nos ajudar, né, no desenvolvimento do tema desta noite. Eu estou com um compromisso muito sério, que eu vim para substituir o de Horaci, né? Então eu estou nas mãos com um compromisso muito sério. O Chibiri me ligou hoje depois do almoço, não deu muito tempo para me preparar, mas vamos tentar, né, falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre aquilo que Jesus nos oferece, sobre aquilo que Ele nos dá, que Ele nos manda. Então veja bem, Kardec, Chico Xavier, em suas obras, sempre nos falaram da proteção que nós temos do plano maior. Só que eu encontrei um livro, eu não sei se vocês conhecem, Na Seara do Bem. E nesse livro aqui, o autor espiritual, ele explica de uma forma bem simples e bem detalhada todo o serviço da espiritualidade maior aqui na Casa Espírita no dia de hoje. Então é isso que eu vou tentar passar para vocês. Antes, vamos ver um pouquinho sobre o autor espiritual. O autor espiritual é o Antônio Carlos Tonini. E quem psicografou foi o Luiz Antônio Ferraz. Eu acredito que o Luiz Antônio venha aqui, né? O Luiz Antônio Ferraz é ali do Maria de Nazaré, de Votuporanga, né? Então esse livro foi psicografado pelo Luiz Antônio Ferraz. E o Antônio Carlos Tonini é esse moço aqui, ó. Ele desencarnou em 87. Ele nasceu em Taquaritinga, mas ele viveu em Votuporanga. Lá em Votuporanga, ele frequentava a casa espírita Caminho de Damasco. Ele era um orador espírita, ele fazia palestras, né, ali na região de Votuporanga. Ele era casado, a esposa dele chama Vera. Ele tem, né, 3 filhos. E ele fundou ali em Votuporanga um lar para velhinhos, que tem lá até hoje, sob a direção da Vera, da esposa dele. E essa casa foi em 81. Em 85, ele fundou o Centro Espírita Allan Kardec, ali em Votuporanga. Em 87, ele desencarnou. Ele estava com 40 anos de idade, vítima de um câncer, né? Só que lá da espiritualidade, ele continuou, né, o seu trabalho e nos manda essa mensagem através desse livro aqui, Na Seara do Bem. Antes de nós começarmos, vamos ver o que é seara. Seara é um campo, é um terreno cultivado, um terreno a ser cultivado, né? Então, na seara do bem, no campo do bem. E qual é o objetivo desta obra do Tonini? Os serviços que os benfeitores espirituais realizam para nos ajudar aqui na Casa Espírita. Então, o Tonini, ele inicia, né, o livro dele dizendo assim, que as casas espíritas, elas são um educandário das almas. O que é educandário? Um lugar que se educa. Então, um educandário para as almas, ou seja, espíritos encarnados. Então, aqui nós, espíritos encarnados, estamos vindo para nos educar. Que o centro espírita, as casas espíritas, é um recanto de oração, porque aqui nós vamos encontrar o fortalecimento, o amparo necessário para a nossa caminhada evolutiva. E é também a seara do bem. Aqui é um campo, e esse campo precisa ser cultivado. E aqui tem uma porção de serviço. Cada um pode escolher o seu e começar a arar esse campo. Porque quando nós chegarmos lá, isso daí vai ter uma importância muito grande para nós, né? Então veja bem, o Tonini, ele
conseguiu, né, uma permissão lá no plano espiritual para vir fazer uma visita a uma casa espírita. Ele, né, que já havia desencarnado, ele, espírito, conseguiu a permissão para vir a uma casa espírita aqui no planeta Terra, juntamente com benfeitores espirituais, para observar o trabalho dos espíritos. Porque o trabalho dos encarnados ele conhecia muito bem. Esse lado que nós enxergamos, ele conhecia muito bem. Porque ele chegou a fundar uma casa espírita aqui no planeta Terra. Ele sabia da proteção, ele sabia da ajuda da espiritualidade maior. Só que agora ele veria o outro lado, né, de uma outra forma. Então ele chega, né, a uma casa espírita e ele começa a perceber os preparativos da espiritualidade muito antes de nós chegarmos aqui. Então ele percebeu que era muita gente, que eram muitos aparelhos que ele desconhecia. Então ele pergunta, né, ao benfeitor que o acompanha: então, por que de tudo aquilo? Quem que fornece tudo aquilo? Então, ele tem a resposta, que tudo aquilo é para a nossa proteção no dia de hoje. E quem fornece é o nosso Mestre Jesus. Então, o dirigente espiritual daquela casa espírita em que ele foi fazer essa visita, iniciou uma prece antes deles começarem os trabalhos, que inicia muito mais cedo, né, do que o horário que nós começamos a chegar aqui. Então, nessa prece, ele fala da necessidade do esforço deles, espíritos, do trabalho e da ajuda que eles vão dar a nós. Os semelhantes somos nós. Isso daí vai ser muito importante para o aperfeiçoamento espiritual deles. Então, por isso que eles desempenham esse serviço, esse trabalho. E nós aqui também. O que é que nós temos que fazer para nos aperfeiçoarmos, para evoluirmos espiritualmente? Esforço, trabalho e ajuda aos semelhantes. E lá nós vamos continuar tendo que nos esforçar, trabalhar e ajudar aos semelhantes. Ninguém descansa, morreu, descansou, para com isso, né? Isso daí não existe. Bom, aí o Tonini, ele tem uma dúvida. Quem que escolhe aqueles tarefeiros que estão chegando ali? E ele pergunta ao mentor espiritual: a escolha dos tarefeiros, como é feita? E o mentor responde: vai depender do quê? Alguém te escolher? Não. Vai depender da sua boa vontade. Você tem vontade de trabalhar? Chega e trabalha. Ninguém precisa te colocar no trabalho. Chega e trabalha. É a boa vontade que está faltando em cada um de nós. Serviço tem bastante. A seara é grande. Então veja bem. O Tonini observou que chegou na casa espírita 4 equipes de trabalhadores. Então, as equipes, elas são divididas em a equipe do setor de vigilância, nós vamos falar sobre ele já, do setor de enfermagem, setor de esclarecimento e setor de comunicação. Então, são 4 equipes. O que essas equipes fazem na nossa casa espírita? Então veja bem, o setor de vigilância, como o próprio nome diz, vigia. Jesus não disse orai e vigiai? Até eu coloquei o vigiai antes. Vigiai e orai. É uma equipe que trabalha na defesa das casas espíritas. Por que isso daí? Porque aí fora nós vamos encontrar, infelizmente, ainda espíritos muito materializados, muito inferiores ainda, muito renitentes no mal,
que onde eles enxergam luz, eles querem entrar para causar transtornos. Então essa equipe de vigilância, ela fica aqui em volta da casa, vigiando mesmo a casa espírita, tá? Só que vai chegar aí também espíritos necessitados de socorro, que precisam entrar. E como é que o pessoal da equipe de vigilância vai saber se o espírito realmente necessita de ajuda ou ele está tentando enganar para entrar aqui dentro e atrapalhar o andamento dos trabalhos? Para isso, existem uma infinidade muito grande de aparelhos em que a nossa tecnologia ainda está muito atrasada em relação ao plano espiritual. A nossa tecnologia é um rascunho rudimentar do que o plano espiritual tem. Então, eles têm eu coloquei aí na lousa o nome de alguns aparelhos, mas o livro cita vários. Tem um que chama capacitador vibracional. Esse capacitador vibracional, ele vai identificar se o espírito está mentindo ou não. Nós já não temos qualquer coisa assim na polícia? Tem alguém da polícia aqui que detecta se a pessoa está mentindo ou não? Parece que já estão encaminhando para isso, né? O plano espiritual tem. E esse capacitador vibracional, ele vai detectar se aquele espírito realmente está com sentimento puro para entrar aqui e ser ajudado ou não, né? Então, quem faz isso daí, quem vigia a nossa casa, é essa equipe formada pelo setor, né, de vigilância. O Tonini percebeu também que ao redor da casa tinha um cordão prateado, um cordão de prata. Vocês já ouviram falar nesse cordão de prata? Ele imaginou que aquele cordão havia sido feito por algum aparelho que ele estava vendo ali. Mas foi explicado para ele que não, que aquele cordão de prata protegendo a casa espírita era resultado das vibrações dos encarnados aqui dentro. Quando nós chegamos aqui, nós elevamos os nossos pensamentos em prece. Nós chegamos aqui com o nosso coração aberto para receber os ensinamentos de Jesus. Essa vibração nossa forma ali fora esse cordão de prata. Olha a importância daquilo que nós pensamos, da nossa oração, das nossas vibrações, né? Isso nós podemos ter aonde? Dentro do nosso lar, em volta da nossa casa, com o culto do Evangelho no lar. E o Tonini, ele nos diz também que o salão espiritual, ele vai além dessa alvenaria aqui que nos protege. Aqui é o nosso salão terreno. Tem o salão espiritual, que vai mais além. É como se o nosso ficasse dentro do salão espiritual, né? Bom, essa é a função do setor de vigilância. E o setor de enfermagem? Ele percebeu que chegavam superiores em medicina espiritual, né, que fazem parte da equipe de enfermagem, enfermeiros técnicos e enfermeiros auxiliares, igual nós temos aqui também na Terra, né, o médico, o enfermeiro técnico, o enfermeiro auxiliar. E quais as atividades da equipe de enfermagem? Olha lá, primeiro, fluido terapia. A terapia através dos fluidos, através do passe. Agora, neste momento, nós estamos recebendo fluidos da equipe de enfermagem. Eles estão circulando pelo salão, olhando as nossas necessidades físicas e espirituais, e já estão começando a nos fortalecer. Depois, lá na sala de passes também, eles darão assistência aos passistas.
para que possamos completar o nosso socorro, né? O socorro recebido por eles, o nosso tratamento. Eles também preparam medicamentos que são colocados na água. O pessoal traz água aqui, né? Traz. Na água que vocês trazem e na água que nós tomamos após o passe. Esses medicamentos, eles fazem e retiram a essência dos nossos vegetais daqui da terra. Outra atividade do setor de enfermagem, cirurgias espirituais. Às vezes, nós recebemos uma cura, ou através dos fluidos, aqui no passe, ou uma cirurgia espiritual, e nós nem ficamos sabendo. Se algum médico, algum enfermeiro dessa equipe percebe que um de nós está com algum problema de saúde, o que eles poderão ver? Através daquelas telas eletromagnéticas lá, eles poderão ver o nosso passado e o nosso presente. Ou seja, aquilo que nós fizemos e aquilo que nós estamos fazendo. Se nós tivermos merecimento, nós podemos receber durante o nosso sono, nós podemos passar por uma cirurgia espiritual e nem ficamos sabendo. Olha só o benefício que nós recebemos do plano maior, né? E o setor de esclarecimento? Veja bem, o setor de esclarecimento, ele auxilia o morador, graças a Deus, porque o Chumile me ligou, já era quase 1h da tarde. Né? Falei, e agora? Mas a gente dá um jeito, por quê? Tem um senhorzinho de Oriflama, ele fala assim, ele liga, ele fala assim, filha, é Jesus que está te chamando. Então eu vou, meu Chumile, quando você me ligou, eu não ia falar não, é Jesus que nos chama, tá bom? Pode ser esse dia 2 de maio, tá, Jesus me chama, né? Então, esse setor de esclarecimento, ele esclarece o orador, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí. E ele também auxilia os desencarnados. Por quê? Gente, tem desencarnados que chegaram aqui hoje e que não sabem que estão desencarnados. Eles devem estar numa situação, imagina, chegar perto de um familiar e o familiar não olhar para ele, tentar conversar com as pessoas e ninguém lhe dá atenção. E quem não tem o conhecimento, o que vai ficar pensando, não é? Os espíritas, quando percebem, falam, gente, morri, não é? Morri, deixa eu procurar ir embora daqui. E quem não tem esse conhecimento? Então, eles são trazidos para cá. E é o setor de esclarecimento, é essa equipe que vai esclarecer, que vai socorrer, que vai encaminhar esses irmãos nossos para as colônias, para os hospitais, né? A que cada um tem o direito. E o setor de comunicação, que é o quarto, né? O setor de comunicação, ele tem serviços internos e serviços externos. Os serviços internos é auxiliar os outros setores. Então, se o setor de vigilância precisa de alguma informação, quem dá essa informação é o setor de comunicação. Se os enfermeiros estão precisando de saber alguma coisa sobre a Mara, quem vai informar é o setor de comunicação, com as aparelhagens lá. E assim, o setor de comunicação vai ajudando os demais. É o serviço interno deles, seria um apoio geral, né? E os serviços, e eles têm, né, além deles auxiliarem os outros setores, eles têm então uma quantidade muito grande de aparelhos desconhecidos para nós, que nós nem conseguimos imaginar que exista. E quais são os serviços externos? Lá fora do centro, visitas a encarnados.
e auxílio a desencarnados. Mas como? Então veja bem, quando vocês chegaram, vocês não colocaram ali no caderno? Tinha caderno hoje? Ah, tá lá na frente agora. Isso. Vocês colocaram lá no caderno o nome de familiares, de amigos, encarnados e desencarnados. Não colocaram? Então veja bem, tem um aparelho, não está ali o nome desse aparelho. É um aparelhinho, ele tem um visor. A equipe de enfermagem, acho que é a equipe de enfermagem, se eu não me engano, usa esse aparelho lá no caderno e vão deslizando esse aparelho com esse visorzinho nos nomes que vocês colocaram, tanto de encarnados quanto de desencarnados. E o Tonini, ele nos descreveu uma coisa tão linda. Ele falou assim, que em volta de alguns nomes, né, alguns nomes apareciam emoldurados de luz e outros não. Aí, como ele estava ali para aprender, ele foi perguntando o que ele queria saber. Então o mentor espiritual disse a ele que aqueles nomes que estavam emoldurados de luz eram os nomes que foram colocados com a intenção de realmente ajudar aquele amigo, aquele familiar encarnado ou desencarnado. Que nós passamos na nossa letra aquilo que nós estamos sentindo. Olha a importância na hora da gente escrever alguma coisa. Nós temos que colocar ali todo o nosso sentimento em relação àquela pessoa que se foi, né? Ou aquela pessoa que está necessitando de apoio espiritual. E os outros que não estavam, eram nomes colocados, às vezes a pessoa coloca simplesmente por um ritual. Isso não existe nas casas espíritas, não existe ritual. Ou simplesmente para falar, eu não vou orar não, deixa que os espíritos orem. Sem sentimento. Então vamos colocar, mas com sentimento, para realmente unindo as nossas orações com a ajuda espiritual, aquela pessoa realmente receber aquela ajuda que ela está necessitando, tanto o encarnado quanto o desencarnado. Então, eles vão depois socorrer esses encarnados que nós colocamos o nome lá. E esses desencarnados, aonde estiverem, eles vão em socorro. Veja bem, depois que ele viu que estavam todos apostos, aí anoiteceu e ele percebeu então que os preparativos no plano terrestre iniciou. Como? Com alguém chegando, abrindo a porta da casa, abrindo as janelas, ligando o ventilador, colocando uma música. Então os preparativos da terra iniciou. E ele diz o seguinte, que a partir daquele momento, depois que ele viu o outro lado, que ele viu todo o trabalho das equipes da espiritualidade, ele passou a ter pelas casas espíritas um respeito muito maior do que ele já tinha e uma veneração muito grande. E ele torna a dizer, o centro espírita é um templo, porque aqui nós estamos em busca de fortalecimento espiritual, de oração. A casa espírita é um hospital. Aqui nós vamos encontrar tratamento, cura, cirurgias. A casa espírita é uma oficina, porque aqui nós temos trabalho e a casa precisa de trabalhadores. Nós só precisamos de boa vontade. E a casa espírita é uma escola, porque nós estamos aqui também em busca de aprendizagem. Então, que possamos adentrar as casas espíritas realmente para a aprendizagem, porque dessa forma nós chegamos pelo amor. Não vamos esperar a dor bater
para sair correndo, né? Bom, aí o Tonini teve uma dúvida e ele perguntou: mas é só as casas espíritas que recebem essa proteção? Aí o mentor responde para ele: onde houver, ele nem colocou igreja, templo, onde houver uma agremiação, ou seja, uma união de pessoas fazendo o bem e propagando a verdade sobre os ensinamentos de Jesus, ali nós vamos encontrar toda aquela equipe trabalhando. Não é só nas casas espíritas, em todas as agremiações voltadas ao bem e à verdade. Vocês já imaginaram quantas igrejas que não acreditam no Espírito ficar sabendo da proteção que eles recebem do plano espiritual, né? Quando eles chegarem lá e ficarem sabendo disso? O Tonini percebeu que quando nós chegamos aqui na casa, tá todo mundo com a carinha meio ruim, sabe? Às vezes cansado, nervoso, irritado do dia de trabalho. Só que quando nós sentamos aqui, nós já começamos a receber o tratamento. A música que nós ouvimos já vai nos relaxando. A gente já começa a descontrair a musculatura facial. E o Tonini começou a perceber que o rostinho começa a ficar mais harmonizado, né? Você poderia filmar o rostinho de todo mundo que chega e depois de todo mundo que sai, para ver a diferença, né? Já pensou? É uma boa experiência. Que a música e a oração faz com que os pensamentos se harmonizem. Nós vamos fazer uma desintoxicação mental na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso cérebro, para a gente poder ouvir os ensinamentos de Jesus. E nós vamos equilibrar as nossas emoções. Por isso que nós saímos daqui bem. Então a música no início é uma ajuda muito grande, é um preparo muito grande para a gente poder receber os ensinamentos de Jesus. Veja bem, foi feita uma prece aqui, não foi? No início a Mara fez uma prece. Muitas vezes a prece do encarnado é praticamente a mesma do desencarnado. Porque a hora que nós iniciamos com uma prece, eles também iniciam. Então, às vezes, a pessoa que está fazendo a prece, ela não percebe, mas ela tem intuição da prece que o desencarnado está fazendo. Então ela pode repetir as mesmas palavras, às vezes não todas, mas muitas, ela repete sem se aperceber deste fenômeno. Olha que coisa bonita, né? E o orador, graças a Deus, né? O orador também. Eu tenho aqui do meu lado um mentor que me acompanha nas explicações evangélicas. E pode não ser um mentor espiritual que me acompanha desde o meu nascimento. Pode ser outro que me acompanha nas explicações evangélicas, tá? Então, veja bem, nós estudamos, tudo que nós estudamos, tudo que nós aprendemos, fica aqui, ó, no nosso cérebro, no nosso inconsciente. Na hora, o que acontece? Eu posso esquecer de alguma coisa. Qual é o serviço do meu mentor aqui? Além dele me intuir o que eu devo falar, como eu devo falar, ele também vai fazendo com que o pouco que eu sei e que está lá no meu inconsciente venha para o meu consciente e eu fale para vocês. Olha que serviço bonito, né? Bom, durante a palestra, nós percebemos, né, que tem pessoas que estão atentas, outras estão mais distraídas, outras estão dormindo. Então, por que acontece isso? E o Tonini explica.
realmente tem pessoas que acompanham direitinho o pensamento, a explicação do orador, e que ele vai, né, falando, nossa, isso eu faço, isso eu não faço, nossa, eu preciso fazer isso daí, nossa, eu estou errada nesse ponto, eu preciso me melhorar. Então tem muita gente que realmente está aprendendo, está refletindo sobre a sua vida e muda, né? Outros não conseguem deixar as preocupações domésticas, profissionais, e ficam ligados. O pensamento está lá, só o corpo está aqui. O pensamento está lá nas preocupações diárias. Nós temos que esquecer lá e sintonizar aqui. E as pessoas que dormem, gente, olha, não sou eu que estou falando, eu também, tá? As pessoas que dormem, ele diz que tem a mente preguiçosa, porque para assistir a novela não dorme, acompanha a novela direitinho, acompanha o filme direitinho, e aqui que é mais rapidinho não consegue acompanhar. Ai, não consigo. Ele fala que isso é mente preguiçosa. E ele explica também que outras pessoas que dormem, que a mente não é preguiçosa, é uma coisa pior ainda. Pode ter um obsessor, tá? Só que o obsessor não passa aqui, ele vai ficar lá na esquina. E você, se você entrou e se sintonizou e orou, ele não vai conseguir fazer nada contra você. Mas se você está aqui, mas o teu pensamento está longe, ele te influencia lá de longe, te faz dormir para você não aprender nada e não evoluir e não escutar o que é bom. Tá bom? Então, ó, cuidado com o pensamento, tá? Cuidado com os sonhos. Tem hora que dá vontade de bater assim, ó, para ver se acorda alguém. Ó, a evangelização infantil, vocês estão sem esses dias, né? Por causa da reforma. Da reforma. O Toninho observou que tinha lá na sala onde a evangelizadora estava com as crianças, um grande número de espíritos também ali. Aí ele quis saber o porquê, né? Então o mentor lhe explica que muitas daquelas mulheres ali, elas estão ali para aprender, porque quando elas reencarnarem, elas têm a vontade de serem evangelizadoras. Muitas, com certeza, se pegarem o caminho certo, serão. Outras, como a gente tem o livre-arbítrio, né, poderão se desviar e não serem as evangelizadoras que deveriam ser. E que outras são mães que abandonaram os filhos na terra, desencarnaram e estão lá aprendendo as lições do Evangelho juntamente com as crianças, estão ali vendo como se oferta amor aos filhos dos outros, elas não souberam ofertar nem aos seus e abandonaram. Que as evangelizadoras, além de estar ali ensinando para os nossos filhos, elas também estão amando os nossos filhos. E que as evangelizadoras, durante o sono, elas são levadas para o plano espiritual para serem preparadas. E que a espiritualidade está muito contente com o serviço de evangelização. Por quê? Porque de uns tempos para cá, as evangelizadoras estão realmente colocando a mão na massa. Estão realmente preocupadas com o que vão ensinar, preocupadas em se reunir, em passar experiências, e isso daí é muito importante, porque as crianças serão os futuros espíritas aqui no Brasil, né? Bom, aqui nós já falamos, né, dos serviços externos, do setor de comunicação, dos cadernos, né, que nós colocamos o nome dos encarnados e dos desencarnados. Na hora do passe, o médium passista, ele vai doar os fluidos vitais, mais os fluidos espirituais dos técnicos de enfermagem. Então, na hora do passe, estarão ali também os técnicos de enfermagem, da equipe de enfermagem,
que juntamente com os médiuns passistas encarnados vão realizar, né, esse trabalho em benefício nosso. Só que veja bem, olha, é todo esse trabalho espiritual, é a preparação dos passistas durante o dia, na alimentação, no pensamento, nas palavras, nas atitudes. Tem um preparo durante o dia hoje. Só que nós também temos que entrar ali com os nossos pensamentos voltados a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, ao bem. Porque se nós entrarmos ali ainda preocupados com o que nós temos que fazer ainda hoje à noite, ou amanhã, ou irritados ainda, nós não vamos receber quase nada, né? E a fluidificação das águas. A equipe de enfermagem, ela chega ali, perto da mesa onde nós colocamos a água, estendem as mãos, e o Tonini observou que caía lá do alto pétalas radiantes dentro da água e já se dissolvia na água. E ele percebeu também que os recipientes que tinham o nome da pessoa, né? Às vezes nós trazemos a água, se é para um doente familiar nosso, a gente coloca um nome. Que ali, além dessas bênçãos, outras eram colocadas de acordo com a necessidade daquela pessoa. E quem traz água constantemente, porque nós somos muito indisciplinados para trazer a água, né? A gente traz hoje, aí só o ano que vem, né? Demora, só quando a coisa aperta, ai, vamos levar água, não é? Tem pessoas que são mais disciplinadas, trazem todas as semanas, né? Essas pessoas, elas são cadastradas lá no setor de enfermagem e elas recebem um tratamento constante. Então, às vezes, poderia surgir ali uma doença nela, a doença nem surge por conta desse esforço dela, dessa fé, dessa disciplina em trazer e usar essa água. E nós não fazemos isso. Nós não temos boa vontade, né? Ó, de acordo com a medicina espiritual, o Tonini diz o seguinte, que saúde é o equilíbrio interior que alguém tenha alcançado mediante a perfeita comunhão com as leis divinas. Você está levando, seguindo a sua vida de acordo com as leis divinas, com as leis de Deus? Você vai ter saúde. Não tem pessoas que são mais saudáveis que outras? Então, é a nossa maneira de ser, de pensar, de agir, é que vai fazendo com que a saúde esteja no nosso corpo físico, né, espiritual. Então, olha lá. E o que é enfermidade? De acordo com a medicina espiritual, é o extravasamento, o derramamento, o expurgo, a limpeza dos desequilíbrios mentais por parte de quem ainda insiste em caminhar de forma a contrariar os sábios códigos divinos. Quem não obedece, quem não segue as leis de Deus, vai ficar doente mesmo. Então a doença e a enfermidade está nas nossas mãos, né? A partir do momento em que nós seguirmos as leis de Deus, a saúde vai fazer parte de nós, do nosso planeta, né? E o Tonini, ele deixa um recadinho para nós. Ele fala assim, é urgente, o quê? Nós irmos em busca de conhecimento, de estudo, de esforço. A fluidoterapia, gente, que é a terapia através dos fluidos, é o passe. E
A renovação. Adianta eu estudar, adianta eu tomar o passe e eu me modificar, continuar com os mesmos pensamentos, as mesmas palavras, as mesmas atitudes. Não adianta, eu preciso me renovar. Como que eu me renovo? Ele diz que primeiro, corrigindo viciações. Aí tem gente que fala assim, eu não tenho vício, eu nem bebo e nem fumo. Não é só isso. Viciações é o orgulho, é o egoísmo, né? É a maledicência, é a intranquilidade. Tudo isso daí são viciações que nós temos que tirá-las de nós. Nós temos que nos renovar. Nós temos que viver com mais alegria, né? Esquecer os problemas, não trazer os problemas para fora e viver com mais alegria em qualquer lugar, com qualquer pessoa que nós estivermos. Ser mais otimista diante de qualquer fato que surge na nossa vida. Nós temos que ter otimismo. Tudo vai dar certo. É o poder do pensamento, gente. É o poder do pensamento. É meio caminho andado, né? A pessoa que às vezes surge uma doença e ela é mais otimista, ela não supera aquilo? Supera. Às vezes, se ela tivesse se deprimido, né? Eu estou doente, eu não vou sarar, não teria sarado mesmo, né? Então nós precisamos ser otimistas, alegres. Nós precisamos ponderar mais as nossas atitudes. A hora que a gente tem que tomar uma decisão, uma atitude na nossa vida, nós temos que pensar mais um pouquinho. Conta até 3, até 4, até 10, até 100, 70 vezes 7, se for preciso, antes de tomar a atitude que nós temos que tomar, né? Adquirir tranquilidade. Nós estamos muito agitados, não pode, nós temos que ser mais tranquilos diante da vida, diante dos fatos. E nós temos que ter confiança em Deus, em Jesus, na espiritualidade que tanto nos ajuda, em nós mesmos, no nosso próximo. Nós precisamos ter essa confiança, essa fé, né, que nos falta. Veja bem, quando termina a reunião, os passistas entram, não entram? E o dirigente não fica aí conversando com o pessoal, fica ali na frente? Então, por que isso acontece? Nós não temos problemas? Ou vocês não têm? Tem. Problema familiar, problema profissional, problema de saúde. E às vezes nós temos necessidade de uma orientação. Por isso que tem o dirigente que ele fica aqui fora, ele não entra no passe. É para nos atender mesmo. E sabe o que acontece? Ele não está sozinho no atendimento. Ali do lado dele vai ter espíritos intuindo esse dirigente para que ele possa dar o recado para aquela pessoa que está ali necessitando. Pode ser até um familiar nosso que intui o dirigente e às vezes aquele conselho que o dirigente deu, que às vezes ele acha que foi ele que deu, não foi, né? Foi um familiar nosso que o intuiu a dar aquele conselho para nós. Tá? Bom, e a confraternização? Quando a gente fala em confraternização, a gente lembra final do ano, né? Natal, festa, amizade, família, não é isso? O Tonini fala que nas quartas-feiras aqui é uma verdadeira confraternização. Sabe por quê? Os nossos amigos que já se foram, os nossos familiares que já se foram, estão aqui muito contentes, muito alegres de nos ver aqui. E que eles estão assim, nos incentivando realmente a continuar, mas a continuar estudando e renovando, tá?
vir aqui por vir só não basta. Então a confraternização é isso daí. E nós não enxergamos isso, né? Que pena. O encerramento. Nós vamos embora, nós vamos dormir. Aliás, o nosso corpo vai dormir, né? Eles vão trazer o Senhor para cá, ó. O Senhor vem, o corpo fica. Os passistas, eles vêm para cá. Por quê? Os desencarnados que foram socorridos necessitam ainda da ajuda dos espíritos encarnados. Por isso que os passistas, durante a noite, são trazidos aqui para casa novamente, para socorro a esses desencarnados. Muitos são encaminhados às colônias espirituais, outros, antes de serem encaminhados, são atendidos aqui com a ajuda, então, dos passistas encarnados da casa, tá? E o trabalho continua a noite adentro, enquanto o nosso corpo vai dormir, né? O trabalho continua. As equipes vão continuar socorrendo tanto a encarnados quanto a desencarnados. Eles não vão visitar aqueles nomes que nós colocamos no caderno, eles vão visitar. Então o trabalho deles continua. Eles continuam socorrendo, auxiliando, olha lá, erguendo, orientando, assistindo e amparando a todos. Com a ajuda de quem? De Jesus. Ele nos deixa uma mensagem. A seara, o meu campo, é muito grande. A minha seara é imensa. E são poucos os trabalhadores, os tarefeiros, os ceareiros, nos dois planos, tanto aqui quanto lá. Jesus está nos chamando para o trabalho. Só falta em nós boa vontade. Que Jesus nos ilumine, nos proteja sempre. Que a boa vontade possa brotar no coração de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.